pedido um artigo científico, eu sei que teve pessoas aqui que quase arrancaram os cabelos da cabeça. Com a pinça. De tão desesperado que ficou. Mas a gente vai pensar assim, o que é um artigo científico? Primeiro de tudo, a gente tem que pensar o quê? O necessário do artigo científico. Um tema. Então eu vou lá, no meu tema, eu preciso primeiro de tudo de um tema. Sem tema, eu não elaboro esse artigo. Porém, o artigo científico ele tem uma característica extremamente importante. Qual é? Eu não pego um tema por completo. Eu vou pegar o quê? Desse tema eu separo subtemas. Desses subtemas eu monto um artigo científico. Porque o que é o estudo de um artigo científico? Qual que é a finalidade dele? A finalidade dele é pegar subtemas, realizar pesquisas, por essas pesquisas eu montar um estudo. Essa que é a finalidade de um artigo científico. Então vamos supor um exemplo. A nossa irmã vai falar sobre o pão da vida. Isso daqui seria um tema, pão da vida. Só que ela vai passar por vários critérios, como se fosse um filtro. Lembra que o pastor Osley falou sobre isso? A gente tem que ir filtrando os temas. Desse pão da vida, ela vai ver várias possibilidades que ela pode fazer o quê? Destrinchar isso aqui. Então, ou seja, vamos supor, ela destacou no coração dela falar sobre o quê? O pão da Santa Ceia. Vou colocar aqui só, pão da ceia. Isso daqui é o meu subtema. Eu destrincho um tema complexo, grande, e vou separando em várias oportunidades em que eu possa montar uma pesquisa. Então eu pesquiso sobre o quê? Eu vou pesquisar sobre isso. Através disso aqui, eu vou montar o meu artigo. Tá dando para entender, gente? Mais ou menos. Vamos pensar assim. Eu não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de fazer um TCC. Já fez algum TCC na sua vida? Não? Já fez um TCC? Não também? Tá. Eu vou deixar um negócio, eu vou um pouco vulgarizar o artigo científico, porque eu quero que fique bem claro para vocês o que é isso aqui. Imagine um estudo, quero que todo mundo pense comigo. Imagine um estudo sobre o livro de Isaías, certo? Vamos imaginar que Isaías é o quê? É o meu tema. Agora, pensem no seguinte, eu vou conseguir montar um artigo científico de 5 páginas só falando de Isaías? Ideia? Não vou. Eu precisaria pelo menos de uma tese de mestrado de pelo menos umas 50 folhas para falar sobre Isaías. Ou 50 páginas, eu acredito que 50 páginas daí. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar o livro de Isaías e vou trabalhar um capítulo. Deu para entender? Eu pego um tema central, esse tema central eu escolho um subtema e monto o artigo através de um capítulo. Eu não vou sair, eu não saio da esfera de Isaías, mas eu consigo trabalhar Isaías por um capítulo. Deu para entender agora, Ana, como é que funciona? Então a gente entra naquela mesma questão. Minha amiga, tudo bem? Boa noite. Eu entro naquela mesma questão. Eu falo sobre o pão da vida, eu tenho um tema, pão da vida, mas eu quero falar sobre o pão da ceia. Então eu destrincho isso, porque eu preciso o quê? Eu preciso enxugar esse tema e escolher um ponto para decidir em que eu vou escrever. Deu para entender agora? Tipo um ponto de referência? É como se fosse um ponto de referência. Vamos supor, se você monta o seu texto, seu artigo em Isaías, em um capítulo, eu sei que você vai estar falando de Isaías. Entendeu? Eu sei que a hora que eu bater o olho no seu texto, que eu for lá corrigir o seu texto, que eu for revisar o seu texto, eu sei que você vai estar referente a isso aqui.
melhor, dentro da teologia é complicado você escolher somente uma coisa. Então ele acaba sendo um pouquinho diferente do que algumas matérias, algumas outras disciplinas, alguns outros cursos, por exemplo. Mas quando eu vou montar o meu artigo científico, eu consigo escolher somente um capítulo. Por quê? Porque o artigo, especificamente o artigo que vocês farão, ele será dividido o quê? Em 5 páginas. Que agora eu vou entrar como que a gente vai montar essas 5 páginas. As 5 páginas, elas serão divididas assim. Eu estou vulgarizando bem, gente, o artigo científico, porque eu não quero que ninguém fique perdido tentando se matar no pezinho de couve por causa de um textinho desse, tá? Então lá, eu tenho 5 páginas para escrever o meu artigo. A primeira página eu vou fazer o quê? A introdução. Eu vou usar 3 páginas para fazer o meu desenvolvimento e vou colocar o quê? Mais uma página para fazer a conclusão. Capa, referência bibliográfica, não será contada como páginas, ok? Não como páginas de pesquisa. Eu não vou entrar muito nesse método agora, senão vai confundir mais. Então eu vou ter que colocar lá a capa, eu vou ter que colocar dedicatória, eu vou colocar depois a minha introdução, o meu desenvolvimento, depois eu vou colocar a minha conclusão, depois eu vou colocar as minhas referências. Isso daqui, Michele, nem precisa ter o índice, então. Artigo científico não precisa ter o índice, por quê? Por causa do tamanho. Ele é pequeno. Se nós fizéssemos um artigo científico, vamos supor um exemplo, que às vezes é pedido em conclusão de curso de universidade, de mais ou menos umas 15 páginas, eu precisaria de um índice, porque aí ele ficaria maior, teria mais subtemas, assim ele se localizaria melhor que fosse o corretor à banca, entendeu? E a minha referência. Então aqui, ó, eu já monto todo o artigo, não precisa por índice, tá, gente? Porque o desenvolvimento é curto, ok? Por onde eu vou começar esse artigo? Eu vou começar por aqui, ó, pelo desenvolvimento. Sempre comecem o artigo de vocês pelo desenvolvimento. Nunca comecem por aqui, porque se numa dessas vocês comecem por aqui e me mandam introdução, falo assim, Michele, corrija a introdução para mim, e eu ver que aqui não tem o que está aqui, eu vou tirar nota. Por quê? Porque aqui tem que conter tudo que você vai colocar aqui e aqui. Tá dando para entender, meninos? Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês podem falar, para, explica de novo, eu explico de novo. Ok? Então,